Oi a todos, professor Bertoldo aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Aula inicial de princípios de engenharia biomédica. Ela é uma disciplina de engenharia eletrônica, mas todas as engenharias fazem, né, essa disciplina. Ela é eletiva, né? Então aqui embaixo nós temos o tipo de licença, né, dessa aula, e vamos tocar em frente. O Princípios de Engenharia Biomédica é uma disciplina que a gente pode dizer, só para contar o que é a engenharia biomédica. Não tem partes excessivamente técnicas, a gente só fala alguns assuntos, o que é, como é, de onde vem, partes legais, etc. Né? Vocês vão ver aí, principalmente nessa primeira aula, como é que ela acontece. Então, engenharia biomédica, então a gente vai ver primeiro o contexto profissional no Brasil e no mundo. Então, histórico e conceitos básicos, engenharia biomédica no Brasil, no exterior, conceitos, definições, multidisciplinaridade, né? Engenharia biomédica e seus ramos clássicos, bioengenharia, engenharia médica, engenharia clínica, entre outros, reabilitação, informática médica, etc. O desenvolvimento da engenharia biomédica no Brasil, né? Então isso é mais ou menos a ementa. Disciplina, centros formadores de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, e a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. A engenharia biomédica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e os programas que a ofertam, principalmente atualmente em pós-graduação, né? E as áreas de atuação. Nós temos um dos maiores grupos de engenharia biomédica do Brasil. Seminários de engenharia biomédica, essa disciplina também ela contém alguns seminários de engenharia biomédica, são apresentações de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento realizado por professores e estudantes que realizam pesquisas, né? Esses profissionais podem ser externos ou internos aqui da universidade, que são convidados para apresentar esses trabalhos. Na medida do possível, por causa da contenção aí da pandemia, né, a gente apresenta, a gente convida essas pessoas, ou fica nas palestras já gravadas, ou dos alunos e os professores que se dispuserem a fazer. E existe também a primeira parte, eu dou várias partes, né, da apresentação da disciplina, o que é ser engenheiro biomédico, parte legal, os conteúdos, com que se trabalha, onde que se trabalha, etc. Segunda parte são essas palestras. Terceira parte, os alunos pegam trabalhos, artigos ou capítulos de livros internacionalmente conhecidos, bem conhecidos na área, e fazem suas apresentações em equipe, né? É uma parte fundamental aí que o engenheiro tem que saber fazer, apresentar uma ideia para seus colegas. Então, o texto do referencial de engenharias do MEC, né? O engenheiro eletrônico é um profissional de formação generalista que atua na área de materiais eletroeletrônicos, sistema de medição, de controle, né, aquele eletroeletrônico, desenvolvimento de sistemas, produtos e equipamentos eletrônicos, sistemas e mercados, conversores e equipamentos biomédicos e informática médica, né? É por isso que nós vemos engenharia biomédica aqui, porque a engenharia biomédica é uma parte das atribuições do engenheiro eletrônico, né? Ela também é uma nova graduação, né? A gente sabe que a engenharia ela está se dividindo cada vez mais em especialidades. Então a engenharia biomédica já é uma nova graduação aqui no Brasil desde 2001, como eu vou explicar
disciplina. Estuda, daí o engenheiro, né? Continua lá, estuda e projeta, especifica materiais, componentes, dispositivos, etc, etc, tal. Depois tem uma parte, né? Isso aqui é o texto referencial das engenharias. Você vai procurar lá no MEC o que é que o engenheiro eletrônico faz. É esse texto, tá aqui na íntegra, né? Então o que ele faz? Planeja, projeta, instala, opera e mantém sistemas de instalações eletrônicos, equipamentos, dispositivos e componentes odontomédico-hospitalares e de instrumentação biomédica. Então isso é uma responsabilidade do engenheiro eletrônico, tá? E do engenheiro biomédico também, e mais outras coisas, né? Então o que a gente vai ver aqui. Tabela de áreas de conhecimento, só para explicar, né? A tabela de áreas de conhecimento objetiva uma maneira fácil, ágil, né? Prática e funcional de agregar informações. A classificação permite sistematizar informações sobre desenvolvimento científico e tecnológico de projetos de pesquisa e recursos humanos. Foi fruto de um esforço aí da CAPES, do CNPq, FAPERJ, FINEP, né, e de vários outros órgãos, né, CESU e tal, São Paulo, para formar aí uma espécie de classificação, né? E a classificação original das áreas ela tem esses 4 níveis. Então o primeiro nível é uma grande área. A grande área é uma aglomeração de diversas áreas do conhecimento em virtude da afinidade e seus objetivos. No próximo slide eu vou dar um exemplo disso para engenharia biomédica. Métodos cognitivos e recursos instrumentais, refletindo contextos sociopolíticos específicos. O segundo nível é a área, é o conjunto de conhecimentos interrelacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas. Terceiro nível, subárea, segmentação da área, do conhecimento estabelecido em função do objetivo do assunto e de procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados. O quarto nível é a especialidade. Tem várias especialidades, como a gente vai ver ali, e não se restringe só àquelas que a gente vai ver. Elas vivem aumentando, né? A especialidade é a caracterização temática da atividade de pesquisa e ensino. Uma mesma especialidade pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas e subáreas. Isso é interessante, que uma especialidade não vai estar enquadrada nem numa única subárea, ela pode estar até em outra grande área, né? Então, por exemplo, o radiologista, a pessoa para trabalhar em radiologia, ela pode estar dentro da área de engenharia biomédica, pode estar dentro da física, da radiológica, né? E pode eventualmente estar em outra área aí. Então vamos ver lá um exemplo. Então aqui, tabelas de áreas de conhecimento do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, né? Grande área está em vermelho, área em verde, subárea em azul. E a especialidade aqui está preto, mas ficou em branco ali embaixo. Então eu tenho aqui a grande área são as engenharias. Então tem lá tem várias outras áreas das biológicas, humanidades, etc. Tem as engenharias. Dentro das engenharias, a 313 é a engenharia biomédica. Dentro da engenharia biomédica tem a subárea, tem várias subáreas. Então tem a bioengenharia, a engenharia médica e tem outras, tá? Dentro da bioengenharia tem várias especialidades, não se restringe a só essas 3, né? Processamento de sinais biológicos, modelagem de fenômenos biológicos, modelagem de sistemas biológicos, né? Dentro da engenharia médica tem biomateriais e materiais biocompatíveis e assim por diante, né? Então só para entender aí essas. Então tecnologia de prótese, instrumentação odontológica e médico hospitalar. Então essa aqui, por exemplo, a área que eu atuo, né? Você
fabrica instrumentação, é essa área aqui. Então você está trabalhando dentro da engenharia médica, que está dentro da engenharia biomédica, que está dentro das engenharias, né? E a engenharia, eu já vou dizer onde que está a nossa engenharia perante o sistema de classificação ali do governo, né? Então tem isso você vai encontrar no documento de áreas de conhecimento de engenharias, que eu vou fazer um resumo em seguida. Então isso aqui é da CAPES, não é mais CNPq, eu já estou falando da CAPES, que ela trabalha do pessoal de ensino superior, né? Principalmente na área de pós-graduação. Então a engenharias 1, tem 4 engenharias, né? Engenharias 1, então engenharia civil, engenharia de estruturas, engenharia geotécnica, recursos hídricos, engenharia sanitária e engenharia ambiental, transportes e engenharia urbana, está tudo dentro de engenharias 1. Um outro grupo é de engenharias 2, química, materiais, metalúrgica, nuclear e minas. Vejam que é um grupo assim que você divide já de uma maneira diferente, mas você vê que tem tudo a ver ali, né? Engenharias 3, engenharia mecânica de produção, engenharia aeroespacial, engenharia naval, engenharia oceânica. E nós estamos em engenharias 4. Eu digo engenharia eletrônica, engenharia biomédica, né? Então, engenharia eletrônica, engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações, engenharia de sistemas, de controle e automação, engenharia biomédica e bioengenharia. É o que a gente chama de engenharias 4. Então, lá, todos os trabalhos que são feitos, existe um comitê de engenharias 4 que julga como deve ser avaliado as coisas que esse pessoal faz dentro da pós-graduação, pesquisa, ciência, etc. Então, definições do que é engenharia biomédica, né? O que é engenharia biomédica? Eu lembro que eu trabalhei com um pessoal porque o MEC queria estabelecer a profissão de engenheiro biomédico e a gente tinha que definir. E eles não estavam certos do que seria, se ela seria suficientemente diferente do engenheiro eletrônico, né? Então, o que é o engenheiro biomédico? Então, conforme o I3E, que é o Instituto de Eletrotécnica, né, é o maior instituto aí dos engenheiros da nossa área, dos engenheiros elétricos e eletrotécnicos. Ela tem centenas, milhares de revistas pelo mundo. As revistas científicas mais importantes para a nossa área são as revistas da I3E. Então, ela define assim: o uso de princípios e técnicas da engenharia para resolver problemas na biologia e medicina. Tá? Então, Nebecker, 2002. Peguei essa definição de lá. Outra definição do Poça, 2008. Segundo a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, SBEB, a engenharia biomédica é uma área multidisciplinar que pode ser entendida como aplicação de métodos das ciências exatas e da engenharia no campo de ciências médicas e biológicas. Muito boa também a definição, no meu ponto de vista, até mais ampla do que a do I3E. Engenharia biomédica no Brasil. Alguns dados, né? Então, engenharia biomédica no Brasil, em alguns países, a engenharia biomédica ela pode assumir um entendimento diferente, né? Então, concepção de equipamentos médicos, biomédicos e odontológicos, tanto para diagnóstico quanto para o tratamento. Isso seria a atividade mais nobre do engenheiro biomédico, seria o projeto e execução de equipamentos biomédicos, né? A manutenção corretiva, preventiva e preditiva, calibração e aferição.
de equipamentos. Então, manutenção corretiva, equipamento quebrou, você corrige, você conserta. Preventiva, você sabe que ele vai quebrar, você já troca antes dele dar o problema ali. Você sabe que o motor já está indo para o espaço, você vai lá e troca. A preditiva, você tem uma previsão de que determinada peça ela tem um ciclo de trabalho de tantas ações, né? ou tantos anos. Então você vai lá e troca aquela peça antes que ela dê problema, né? E depois tem ali o que a gente chama de calibração e aferição. Para o engenheiro, calibrar significa fazer com que o equipamento funcione no set point, do jeito que ele deveria funcionar como veio de fábrica, né? Se era para ele medir 10, você joga uma variável de entrada, era para sair 5 numa escala de 0 a 10, você faz ele voltar a medir 5 numa escala de 0 a 10, tá? E aferir é também você medir, você verificar se ele está medindo corretamente. Então vai lá, coloca outra entrada e testa, e você ajusta isso para ele voltar a funcionar como estava antes. A calibração, como entende os institutos de medida, já é outra coisa. O Inmetro, por exemplo, ele vai chegar no seu equipamento, você tem que ter esse certificado, ele vai dizer: ao seu equipamento, quando eu coloco X de entrada, ele me dá uma saída de 1,2x. E você, quando coloca 2x de entrada, ele dá uma saída de 2,7x. Pronto, ele certifica isso, assina e acabou. Ele não vai regular, ele não vai ajustar isso, ele não vai fazer o equipamento voltar a funcionar. Isso é a aferição, a calibração para o Instituto de Medida. Então, para o engenheiro, quando a gente fala calibrar, é uma coisa diferente do que é para o entendimento legal da maioria das coisas, né, da maioria da legislação, né? Quando perguntam assim na sua empresa: teu equipamento está calibrado? Não é o que a gente faz, não, de botar ele para funcionar como ele deveria. Se um instituto de medida fez uma verificação, fez a calibração e fez o laudo, né? Concepção de softwares para o setor de saúde. Gerência de compras de equipamentos, isso é absolutamente importante. Num hospital, quem deve comprar equipamentos deve ser um engenheiro. Idealmente, o hospital deve ter uma equipe de engenharia biomédica para assessorar essas coisas, né? Senão tem aquele negocinho lá de você compra o equipamento que tem luzes mais coloridas, ou que faz o barulhinho mais legal, ou que o cara oferece um trabalho mais elegante depois, né? O engenheiro é o que sabe como aquilo vai funcionar, se o pessoal vai prestar manutenção, se é necessário algum pessoal que lide com o equipamento quando ele está funcionando no hospital. Existem equipamentos que a fábrica vende junto o serviço de um técnico estar junto ao equipamento quando ele está sendo utilizado, né? Isso também é um modelo de negócio bastante comum atualmente. Onde a gente estava aqui? Então, gerência de compras de equipamentos, né? E quando a parte de engenharia faz isso no hospital, as coisas começam a funcionar de uma maneira bem mais eficiente. Pesquisas científicas sobre materiais e instrumentos biomédicos. Então, o engenheiro também faz. Então, você viu lá, ele constrói, ele projeta, ele faz manutenção. Então, ele tem as equipes, ele faz software, ele gerencia, ele compra, né? Ele pode vender também, trabalhar numa firma que venda esses equipamentos. Ele pesquisa, também faz parte científica.
Ele também atua em hospitais, clínicas médicas, centros de saúde, laboratório farmacêutico, de análise clínica, em serviços especializados em manutenção hospitalar e centros de pesquisa. Eu mesmo trabalhei 3 anos aproximadamente, a gente prestava manutenção a 30 instituições que englobavam praticamente tudo isso aqui, né, sem fins lucrativos. A gente consertava os equipamentos desse pessoal aqui em Curitiba. Foi a primeira iniciativa que houve aqui em Curitiba de consertos de equipamentos hospitalares, né? E você pode trabalhar nessa área também de biomédica, na área de ensino, né? Então, com curso tecnológico, técnico, de graduação ou pós-graduação, claro, guardando as devidas responsabilidades técnicas, né? Eu sempre aviso isso porque o CREA, por exemplo, entende que para você dar aula também é uma atividade de engenharia, né? Claro que se você tiver aí um mestrado, um doutorado, isso já te exime de você ficar pagando ARTs por dar aula, né? Mas isso é uma questão complicada, nem todo mundo aceita isso, principalmente do pessoal lá do CREA. Engenharia biomédica no Brasil. Conhecimentos que você precisa ter, né? Matemática, química, física, biologia e entendimento, né, da medicina, para você saber o que é que o equipamento tem que fazer, como ele tem que, qual é o tipo de intervenção que ele vai ter no paciente, como que ele tem que fazer um diagnóstico e tal. Até você tem que saber conversar com um médico, né? E as técnicas de engenharias e de bioinformática, basicamente informática relacionada com biologia e de todas as engenharias, né? Mecânica, controle, automação, elétrica, eletrônica, etc. Todas as engenharias. Engenharia biomédica, então, nós temos aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que existe desde 1975. Os ramos da engenharia aqui clássico, então tem a engenharia médica, a engenharia clínica, geralmente trabalha prestando serviço para hospitais, né? A engenharia de sistemas de saúde, a bioengenharia, que é a aplicação da engenharia na área biológica, e a engenharia de reabilitação. A divisão clássica aqui no Brasil, a gente entende assim: a bioengenharia é a engenharia atuando em problemas de biologia. A engenharia médica é a engenharia atuando em problemas da medicina. E a engenharia clínica é a engenharia atuando em problemas do sistema de saúde e dos hospitais e clínicas, etc., né? Essa divisão clássica, ela muda um pouco pela divisão tradicional. A divisão tradicional, existe ainda uma outra engenharia muito importante, que é a engenharia de reabilitação. A reabilitação possibilita a reinserção de indivíduos com disfunção, né? Então, por exemplo, você pode, um indivíduo que tem disfunção de caminhar, você pode inventar equipamentos, ou desenvolver equipamentos que fazem ele voltar a caminhar, né? Eu lembro que o desenvolvimento que nós fizemos no antigo Cefet, nem era na Universidade Tecnológica ainda, que mais bombou, assim, vamos dizer, na mídia, foi uma coisa que nós levamos 2 dias para fazer. Nós pegamos uma caneta, né, dessas canetas de esse tipo de caneta, né, que a gente escreve em transparência. A gente tirou o miolo, tiramos o miolo, colocamos uma bateria, colocamos na frente um dispositivo capaz de um sensor de luz, botamos aqui um buzzerzinho nessa ponta. Então o que ele era? Ele ficava apontando para a luz. Se apontava para a luz, ele
tocava, ele apitava. Se estava escuro, ele não apitava. Então, para que isso? Antigamente existia um sistema telefônico que a gente chamava de KS, que era assim: alguém ligava para uma empresa, o telefone tocava, acendia uma tecla. Essa tecla o cara tinha que apertar, falar o telefone, com quem o senhor quer falar, tal, beleza, tal, e daí passava lá, né, a ligação. Então, com essa caneta, a gente possibilitou que um cego pudesse trabalhar nesse posto. Então o cego não podia ver a tecla, mas ele, usando a caneta que via a tecla e apitava, ele podia trabalhar nesse posto. Então foi assim, a mídia achou muito legal isso, né? Isso é uma coisa que reinsere um indivíduo que tinha uma certa disfunção na sociedade, no setor produtivo, né? Só para dar um pequeno exemplo de muitos outros que já aconteceram. Por exemplo, há muitas décadas a nossa universidade faz aquela bengala telescópica, que ela fica desse tamanhozinho, né? O cara dá uma chacoalhada, se monta para o pessoal com deficiência visual aqui de Curitiba, né? Então, uma boa parte das que são usadas aqui em Curitiba são feitas aqui pelo pessoal da universidade. Uma boa parte é feita, né, pelo pessoal da universidade. Histórico da engenharia biomédica no mundo. Então, isso aqui aparentemente começou em 1921. Ela foi incluída como uma área maior pelo então Oswald Institute for Physics e Medicina, né? Hoje é o atual Max Planck Institute für Biophysik, né? Fica lá na Alemanha. Daí nos Estados Unidos, em Illinois, ela acabou começando ali em 1975, no mesmo ano que a SBEB começou aqui no Brasil. O México também em 1975, né? A Argentina em 1978, e o Brasil só veio a fazer um curso de graduação nessa área em 2001. Aqui eu estou falando de graduação, de ensino na graduação. Havia pós-graduação antes, há muito tempo, desde que de 75 que a SBEB se formou, existia pós-graduação no Brasil, né, no Rio de Janeiro e tal, mas a graduação não. É bom que se explique uma coisa: a pós-graduação não te dá uma profissão, tá? A pós-graduação nem é stricto sensu, que é mestrado, doutorado, você tem que defender tese, te dá um título, nem a lato sensu, que é aquela especialização que te dá um novo conhecimento, uma nova habilidade, etc. Ela te dá o direito de você exercer uma profissão, ela só te dá o conhecimento. O que te dá o direito de exercer uma profissão, por exemplo, assinar como um engenheiro, assinar como um físico, assinar como um matemático, é o fato de você fazer uma graduação. Então, no Brasil, a graduação e o técnico são as únicas formas de você receber um título que te dá o direito de exercer uma profissão, né? Então, pós-graduação não faz isso. Quem tem o curso de graduação em engenharia biomédica no Brasil? A gente está falando de engenharia biomédica, então vamos falar de graduação especificamente em engenharia biomédica. Então aqui a gente tem ali a Unicinos, né, que eu acho que eu não coloquei aqui embaixo, mas não coloquei, mas é do Rio dos Sinos, é uma universidade bonitona que tem lá, se não me engano, lá em Rio Grande do Sul, né? Começou em 2016, então a maioria aqui é presencial, tem algumas à distância,
Tem essa aqui, a CAM, que é a Faculdade das Américas, que é Centro Universitário das Américas, né? Ela tem 3 cursos, 2 presenciais e esse aqui 2020 e 2 aqui 2020, né? Mas não é esse que eu estava falando, mas esses de 2020, desses 3 cursos aqui, parece que 2 vão ser à distância. Então tem que consultar lá na fonte, né? Então a UFO, que é atualmente a mais conceituada na área, né? Fica lá em Minas. Ela tem o conceito 5. Deixa eu explicar esses conceitos aqui. Aqui eu tenho o conceito de curso. Aqui eu tenho o CPC, que é o conceito preliminar de curso, e o IGC, que é índice geral de cursos. Aqui eu tenho o ENAD, que é aquilo que vocês fazem quando saem da graduação, de 3 em 3 anos. A cada 3 anos volta o ciclo. Então, por exemplo, engenharia todo ano tem, mas de engenharia, ou ele vai pulando as áreas. De engenharia a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, alguns de vocês são sorteados, o coordenador entra lá em contato com vocês e vocês têm que fazer essa prova, tá? Essa prova é absolutamente importante para o curso de vocês, porque ela carimba o curso de vocês. Eu não sei se vocês sabem disso. A nota que vocês tiram nesse curso, aquilo que vocês respondem nesse curso, vai acabar interferindo na nota do seu próprio curso que você está fazendo e da universidade que você faz. Então é muito importante que você faça esse teste com seriedade. O que nem sempre acontece nas universidades, o que nem sempre aconteceu nesse curso, aconteceu num ano que eu fui coordenador, que eu estudei. Nós chegamos a ter alunos que disseram no Facebook, por exemplo, que eu chutei tudo na C. Esse curso, esse não serve para nada mesmo, por que eu vou fazer isso, né? Então, a nota que se tira lá, aquela média vai virar a média do seu curso. A média dos vários cursos vai virar a média da sua universidade. E no futuro, o seu diploma vai ter um peso por causa dessas. Por um dos motivos é por causa da nota que você tira nesse teste. Então vamos ver aqui. O IDD, que é esse último aqui, é o indicador de diferença observado e esperado. Significa o valor agregado. O que você espera de um profissional no final do curso e o que ele obteve. Na verdade, é a diferença entre como ele entrou e como ele saiu. Então, a maioria esmagadora das universidades no Brasil estão na média. Tá? Elas agregam, não importa se ela seja muito boa ou só boa, ela está agregando ali ao estudante algum valor. O CPC é o conceito preliminar de curso. Ele é uma função do ENAD, do IDD, esse indicador de diferença. Então o cara já tem que ter saído, né? O cara só tem CPC quando já tem egressos daquele curso. Do corpo docente, a qualidade do corpo docente, é feita uma pesquisa, quantos doutores, quantos mestres, se eles trabalham 20 horas, se é dedicação exclusiva, não. E da percepção do aluno. Olha aqui, aquele questionáriozinho que você preenche lá no ENAD, aquilo ali vai acabar dando nota para esse CPC, que é o conceito preliminar do curso. E essa nota ela vai sendo ponderada aí, vai sendo promediada ao longo dos anos e vai acabar como conceito do curso, né? O índice geral de curso leva em conta a pós-graduação da universidade, a média dos conceitos dos CPCs, dos cursos em 3 anos, a distribuição dos estudantes nos vários cursos e outros quesitos, né?
O conceito de curso é a nota definitiva do curso, né? É uma mistura do CPC com uma visita em loco, quer dizer, alguns fiscais vêm na universidade e inspecionam, ver se está tudo certo ali, só para vocês terem uma ideia. Aquelas janelinhas que nós temos em todas as portas, elas tiveram que ser colocadas porque essa é uma exigência. Se você não tiver, você perde nota. Então tem que ter janelinha na porta. A porta, ela tem que ter, elas foram trocadas anos atrás. Elas têm que ter, uma das folhas dela, ela tem que ter uma largura tal que entre uma cadeira de roda, né? Uma cadeira de roda tem que subir os andares. Então, ou se tem elevadores, ou se tem aquele robozinho que vocês já devem ter visto, que ele sobe e desce as escadas lá do bloco, por exemplo, da engenharia, né? Então, de vez em quando ele está parado ali na frente da escada. Tá, entre parênteses aqui o ano que ele ganhou o conceito preliminar. Então lá, essa Universidade Federal de São João del Rei, ela ganhou, ela obteve o direito há muitos anos de iniciar, e não sei porque ela não iniciou ainda. Então ela é a única que está aqui. Ela está na minha lista há muitos anos, eu procuro atualizar todo ano essa lista, mas ela está há muitos anos aqui e ainda não começou, né? Então, o primeiro curso aqui, como foi liberado pelo MEC em 2001, a Univap que implantou o curso. A Univap aqui, né, implantou o curso em 2002. Mas a Universidade Federal de Pernambuco, que também tem uma nota muito boa aqui, ó, conceito máximo, a máxima nota aqui é 5, ela começou em 2001. Então ela começou esse curso antes mesmo de existir em qualquer lugar no MEC e tal, alguma coisa que pudesse dizer que alguém poderia criar esse curso. Na verdade, eles já estavam meio que em conversa, né? Quem criou esse curso foi o professor Zangaro, ele trabalhava na Univap nessa época. O professor Zangaro foi presidente da SBEB, eu tive o privilégio de pertencer à diretoria na gestão dele, que foi depois de 2002, né? Hoje ele trabalha na Unicastelo, se não me engano, levou o curso para lá. E essa aqui, por incrível que pareça, começou e foi. Então ela é a mais antiga do Brasil, tendo começado antes mesmo do primeiro curso oficial, né? E daí aqui os anos de que começaram, a maioria é presencial, esses aqui os que obtiveram conceito. Então Univap, Uninfra, a PUC de São Paulo, num prédio antigo, bonito, do Pará, do Rio Grande do Norte, né? do Pernambuco. Então, isso aqui eu visitei, isso era o estado mais pobre da União. E você vê que eles fizeram um curso de excelência lá, né? Então é o trabalho que resolve as coisas mesmo. A Unifesp, né? Aqui tem alguns nomes, por exemplo, tinha dois fãs no ano passado, né? Eles mudaram de nome. Então, Faculdade Americana, faculdade agora de Americana, né? Então tem a Fevale, Universidade Fevale, é antigo centro universitário. Aqui é bom explicar. Um centro universitário é um lugar que dá cursos até de várias áreas, mas não pode se chamar universidade porque não satisfaz alguns critérios. Para ser universidade tem que dar curso de todas as áreas. A nossa universidade, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é a única universidade puramente tecnológica do Brasil, tá? Hoje já existe uma lei que proíbe a criação de novas universidades como ela. Então ela é a única. Ela não precisa ter, por exemplo, medicina
para ser chamada de universidade. Mas geralmente você tem que ter cursos em todas as áreas humanas, biológicas e exatas. Você tem que ter tantas pós-graduação e etc. Satisfazer um monte de critério ali para se chamar de universidade. Muitas têm universidade no nome, mas tecnicamente não passam de centros universitários, como é o caso de várias alguma coisa daqui de Curitiba, né? Então é o tal do centro universitário. Se ela perde o direito de se chamar universidade, ela tem ali não é um rebaixamento, né? Mas é só um reenquadramento técnico na função dentro das instituições de ensino superior, né? Centro universitário, universidade, uma faculdade geralmente dá aula numa determinada aula, por exemplo, faculdade de ciências, faculdade de engenharia, né? Uma universidade geralmente, lá fora principalmente, geralmente é uma união de faculdades, né, de diversas áreas. UniOeste, então do Oeste de Santa Catarina, o SJT da Universidade de São Judas Tadeu, UCL, Universidade Centro-Oeste, algumas novas que surgiram, né? Centro Católica de Santa Catarina, também é do ano passado, retrasado, agora é Católica em Joinville. A FUMEC, por exemplo, o coordenador é o Antônio Pertence Júnior, que é autor de um livro que já tem várias décadas de amplificadores operacionais, um dos melhores livros brasileiros de amplificadores operacionais que existem. E ele é coordenador lá de engenharia biomédica. Então a PUC-PR, até onde eu sei, é a única aqui no Paraná dando curso aí na área de engenharia biomédica. Ou a Universidade Tecnológica, infelizmente, nós tivemos um projeto que foi apresentado ali em 2008, 2009, e ele não foi para frente. Então a gente já deveria ter implantado esse curso. Então não vou entrar aqui no mérito da questão, porque é que a gente ainda não tem esse curso, mas não é por falta de competência, porque nós temos um dos melhores grupos do Brasil dentro da engenharia biomédica, né? Assim, existem 10 instituições ainda para começar o curso em 2021, tá? 11 se eu considerar essa da Federal de São João del Rei. Então, ano que vem aumenta umas 10 linhas ainda, isso aqui, né? Então está aumentando isso no Brasil. O CONFEA e CREA criou a resolução 1103 de julho de 2018, que determinava os títulos. Já existia a profissão, ele determinou o título. Então quem se forma em engenharia biomédica, sabe, isso tem que ser oficial, tem que criar uma lei, né, uma resolução para isso. Então é um engenheiro biomédico, tem que ter o título feminino, que é engenheira biomédica, e tem que ter a sigla também, que é o eng.biomed. Né? Porque isso dá muito problema, porque isso é o que você tem que escrever no diploma. O nicho, já estamos acabando essa parte de hoje. Em 2014, conforme a BIMO, importou-se 4,5 bilhões e exportou-se somente 0,78 bilhões de dólares. Então essa é a diferença que vaza do Brasil. Eu vou informar para vocês uma coisa que, por exemplo, na Europa se sabe. O engenheiro brasileiro é um engenheiro extremamente talentoso, principalmente em hardware. Eles têm uma deficiência muito grande lá em hardware. Quem sabe hardware tem uma facilidade muito grande de se colocar depois lá no exterior. Canadá, toda a Europa, Austrália, etc. O engenheiro da nossa universidade é excelente em hardware.
E no Brasil, por conta de um monte de problemas, é difícil aqui abrir empresas, é difícil manter uma empresa, tudo custa muito, muita taxa, né? O empregado custa muito. Por conta disso, o empreendimento aqui ele não é tão grande quanto deveria ser. Melhorou bastante, mas não é tão grande quanto deveria ser. Está melhorando, mas talvez numa velocidade menor do que deveria. Essa diferença que vocês estão vendo aqui, uns 4 bilhões, e isso é bem diferente, hoje é bem mais do que isso, eu já mostro aí uma ideia, isso poderia ser nosso. Os nossos engenheiros é que poderiam estar ganhando. Outra informação também que eu posso dar é o seguinte: nenhum país do mundo fabrica mais engenheiros do que precisa. Todos eles fabricam menos do que necessitam. Todos. E isso já faz muitas décadas. Muitas décadas. Então, o déficit em engenharia, o problema talvez seja, aqui no Brasil, por exemplo, é o salário e as vagas que tem no mercado, né? Mas todos os países. A China, por exemplo, alguns anos atrás, chegou a recontratar chineses que estavam há décadas trabalhando como engenheiro no exterior. Chamou de volta, né? Porque estava sobrando dinheiro e por isso que hoje ela cresce ali 7, 8, 6% ao ano, né? Que é uma coisa impressionante em relação à média do resto do mundo aí. Não se tem, em 2020 não se tem ideia do que foi. Foi um ano bem atípico nessa área, tá? Para o mundo inteiro. Vocês sabem que faltou equipamentos, faltou insumos para todo mundo. Todo mundo fechou fronteiras porque viram que não ia dar nem para si mesmos, né? Então, por exemplo, a nossa própria universidade tem várias iniciativas de projeto de ventiladores, por exemplo, e ficou sem válvulas, sem produtos de borracha, ficou sem tudo. Teve que tentar fazer só com produtos nacionais. E ainda está em falta. Isso aqui é um estudo feito para os primeiros trimestres de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. Essa revista eu procurei pra caramba. Eu até não vou citar o nome dela aqui porque tem esse problema aqui como gráfico, né? Quando você coloca aqui, você tem que colocar a unidade. A unidade monetária não estava nem no texto nem aqui. Mas eu desconfio muito que isso é em dólar, né? Então, se você fizer a conta aqui, tanto em 19 aqui tem mais ou menos 1 bilhão de algumas coisas aqui. Eu suponho que sejam dólares, né? Num trimestre. Isso aqui é o que importaram para o Brasil, tá? Lembre-se que o primeiro trimestre não foi muito atípico, porque a pandemia começou mesmo depois, né? A busca por equipamentos. Então dá para ter aí uma ideia de como é que é, né? A gente importa muito e nós temos condições de fazer muito, só que é muito difícil aqui no Brasil. Nós temos que vencer muitas coisas ainda. Então olha aqui, total de investimentos em inovação e equipamentos médicos, isso aqui conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, caiu de 10,6 das receitas líquidas em 2011 para 1,9 só em 2017. Tá? Então, das receitas, eles estão pegando uma fatia bem menor para aplicar em inovação. No caso da indústria farmacêutica, o indicador caiu de 4,9 em 2008 para 3,5 em 2017. A indústria de materiais médicos passou de 0,7 em 2008 para 1,7 em 2014, mas caiu de novo em 2017.
E esse ano nós não temos dados ainda, né? Tá muito difícil achar isso de forma. Eu acho que tudo relacionado a esse ano vai demorar ainda 2 anos. Parece dados da NASA, né? Tudo demora demais para você saber de verdade o que é que está acontecendo. No conjunto complexo industrial, os investimentos em inovação foram reduzidos de forma contínua. Passou de 4,6 das receitas líquidas para 3,5 em 2017. E acompanhou a indústria de transformação no Brasil, caiu de 2,5 para 1,5, né? Considerando pesquisa e desenvolvimento, então houve recuo também, um pequeno recuo, né, 2011 para 2017, e tendência contrária à indústria de transformação. A indústria de transformação deu uma melhorada, né? E aqui tem uma espécie de elogio aqui, né? O pesquisador Rafael Leão do Instituto ali chama atenção, porém, para a elevação consistente de gastos em pesquisa e desenvolvimento em proporção às inversões totais em atividades inovadoras, tanto no CIS lá, né, quanto na indústria de transformação. Isso sinaliza uma tendência de alteração do padrão brasileiro em direção ao que já fazem países desenvolvidos como Alemanha, França, Espanha e Itália. Quer dizer, nós estamos fazendo a lição de casa. A qualidade do gasto em inovação na indústria brasileira, mais especificamente a de transformação e a farmacêutica, que surpreendeu e ultrapassou 70%, impactando positivamente o CIS, converge para um padrão de países desenvolvidos. Isso é um bom indicativo, mas esse estudo já é um pouco velhinho, não se sabe o que aconteceu nos últimos 2 anos. Tá? Onde os egressos desses cursos trabalham? Essa pesquisa já tem alguns anos e isso aqui pode ser não tão verdadeiro, mas isso é a primeira pesquisa que foi feita com egressos de engenharia biomédica. 1% foram para a empresa pública, 58%, a maioria para empresas privadas, 9% para hospitais públicos, 5% hospitais privados, 1% para o governo federal, o que é uma taxa muito legal, eu acho, muito interessante. Tem condições de fazer a diferença, né? E ensino e pesquisa 18%. E outros lugares 8%. Manutenção. Em que eles estão trabalhando? Em manutenção 7%, em vendas 1%, engenharia clínica 31%. Isso é bom, engenharia clínica é o que mantém o parque de equipamentos dos hospitais funcionando, né? Eles consertam, eles mantêm, né? Manutenção corretiva, preventiva, etc. Em supervisão 3%, em treinamento 3%, especialista de produto 6%, desenvolvimento 15%, isso aqui é uma taxa muito boa. Se conseguir manter isso, eu acho que está bom demais. E outras coisas 34%. Tá? Então a gente fica aqui. Esse é o fim da primeira parte, né? Na segunda parte a gente vai abordar os temas explorados pela engenharia biomédica, né? As várias coisas que um engenheiro biomédico pode fazer, o que está se pesquisando, o que se pode fazer, né? As várias formas de atuação de um engenheiro biomédico. Então, até mais.